Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com os irmãos? Este é o nosso 15 minutos com a Bíblia e hoje nós estamos terminando aqui o capítulo de número 3 do livro do profeta Daniel. No vídeo anteriores nós falamos sobre prontos a morrer e não a pecar, né? Falamos sobre o mais importante não é nós vivermos, não é a nossa vida, mas sim sermos fiéis a Deus e garantirmos, a nossa vida eterna com Ele. Tá? Nós falamos também no vídeo anterior sobre a prova que esses três jovens, tiveram ali no império, de Nabucodonosor, quando eles foram provados, a serem fiéis a Deus do que cederem à pressão do Nabucodonosor e serem lançados na fornalha do fogo ardente. Nós falamos também sobre a acusação, daqueles magos, daqueles astrólogos, dos caldeus, os mesmos que haviam sido libertos da sentença de morte por intermédio, da intervenção de Daniel e esses três jovens. Eles foram libertos da sentença da morte quando Nabucodonosor sentenciou ali todos os magos, os caldeus e os astrólogos que não pudessem revelar o seu sonho nem dar a sua interpretação, e Daniel juntamente com seus amigos então foram quem interviram nessa situação aí. E agora eles retribuíram, porque foi eles mesmos que estavam acusando esses jovens, de traição contra o rei Nabucodonosor, tá? Então falamos também desse detalhe aí que está no capítulo 3 desse livro, o livro do profeta Daniel. Nós estamos nesse estudo já há alguns dias, tá? E tem sido bênção para nossas vidas, tá? Então nós falamos sobre a prova que esses jovens passaram, falamos sobre a acusação dos caldeus, e hoje nós vamos falar do versículo 13 ao 18 sobre a firmeza, tá, desses jovens, diante desta pressão de Nabucodonosor para que eles viessem ali a se curvarem, a se prostrarem perante aquela estátua que ele havia levantado, tá? Então é importante entender, querido, que nós não fomos chamados para sermos advogados de Deus, mas sim suas testemunhas, que você então pense nisso. Nós não fomos chamados para sermos advogados de Deus, tá? Nós fomos chamados para ser suas testemunhas, tá? Os três jovens, eles não entraram ali numa discussão infrutífera com o rei Nabucodonosor. Eles não tentaram defender Deus. Eles apenas testemunharam de Deus, mostrando que estavam prontos a morrer, mas não a ser infiéis ao Deus que eles serviam. Então, Nabucodonosor, ele tenta ali intimidá-los, aqueles jovens, dizendo que Deus nenhum podia livrar, eles da sua mão. Mas eles não tentaram ali defender a reputação de Deus. Eles procuraram simplesmente obedecer a Deus acima de tudo. Então é importante entender também que a nossa fé ela não pode ser uma fé arrogante, tá? Os três jovens dizem que Deus pode livrar, mas não dizem que Deus o fará, tá, querido? Veja então no versículo 17 ao 18, tá? Os três jovens ali, eles dizem que Deus pode livrar, Ele tem o poder para nos livrar, mas eles não disseram que Deus iria livrá-lo, tá? Fica esse detalhe também aí. Eles não são donos da agenda de Deus, eles não decretam nada para Deus. O Senhor tem que fazer isso, o Senhor tem que nos livrar. Não, tá? Eles não dizem, eu não aceito isso, eu rejeito aquilo, eu repreendo o fogo, tá? Coisas parecidas, Eles não fizeram isso, ou o rei Nabucodonosor está amarrado, aquela coisa tal, Eles não determinam o que Deus deve fazer. Mesmo diante de uma situação com a qual eles estavam vivendo, eles deixam Deus agir de acordo com a vontade dele. Isso é importante, querido, nós frisarmos aqui, tá? Então, nem sempre
É da vontade de Deus livrar os seus filhos dos padecimentos e da morte? Nem sempre é, não é? O patriarca Jó, no auge da sua dor, ele gritou: ainda que Deus me mate, nele eu confiarei, e os meus caminhos continuarei defendendo diante dele. Tá? Às vezes Deus livra seus filhos da morte, sim. Outras vezes Deus não. Deus permite, né? Deus permite. Deus livra, né, seus filhos da morte, e outras vezes Deus não livra. Não importa, pois, se nós vivemos para o Senhor, né? Nós o vivemos. Mas se nós morremos, morremos também para o Senhor. É isso que Paulo disse lá. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos também para o Senhor. De sorte, quer vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Paulo disse isso lá em Romanos 14, versículo de número 8. Nós devemos ser fiéis a Deus, não apenas pelo que Deus faz, mas por quem Deus é. Então aqueles jovens, eles não serviam a Deus por causa dos benefícios recebidos. Tá? A religião deles não era um negócio. A religião deles não era uma barganha com Deus. Eles serviam a Deus por causa do caráter de Deus. Eles tinham uma fé teocêntrica, tá? Não antropocêntrica. A fé desses jovens era em Deus e não em eles mesmos. Então, hoje as pessoas buscam a Deus não por causa de Deus, mas por causa das dádivas de Deus. Querem bênçãos, né? E não querem Deus. Tá? Querem as bênçãos de Deus, mas não querem Deus. Tá? Então nós devemos fazer o que é certo e deixar as consequências nas mãos de Deus. Vou repetir aqui: devemos fazer o que é certo e deixar as consequências nas mãos de Deus. Tá? Então nossa função é sermos fiéis e não administrar os resultados. Tá? O comentarista Uliotti, ele diz assim que é melhor ser morto prematuramente e encontrar o reto juiz em paz que viver um pouco mais com vida repreensível e encontrá-lo em terror. Tá? Então nós precisamos, queridos, continuar crendo em Deus apesar das circunstâncias. Viver não é preciso. Andar com Deus, sim. A morte por causa de Cristo não é uma tragédia, mas uma promoção aos céus. Os que morrem no Senhor são bem-aventurados. Tá? Ainda hoje muitos cristãos preferem a morte nas prisões, né, do que com a liberdade, mas no pecado. Prova disso é que mais da metade de todos, né, os mártires da história viveram no século XX. Tá? Vamos para o outro ponto, a liberdade. Tá? Versículo 19 ao 25. A fúria descontrolada, ela é insensata. Nabucodonosor estava furioso, tá? E transtornado. Uma pessoa assim torna-se inconsequente e insensata. Nabucodonosor, ele desafiou a Deus, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais e mandou atar as pessoas antes de jogá-las no fogo. Mandou atar esses jovens antes de jogá-los no fogo. Contudo, diz a Bíblia que o fogo queimou, né? Não os crentes, não os jovens, mas os seus algozes. Deus não nos livra dos problemas, mas nos problemas. Tá? Entenda isso, Deus não nos livra dos problemas, mas quando nós entramos nele, Deus nos livra lá dentro. Deus não livra da fornalha, mas livra você do fogo. Deus não impediu a fabricação da imagem. Deus não impediu que Nabucodonosor acendesse a fornalha. Deus não impediu a divulgação do decreto. Deus não impediu que os 3 jovens fossem acusados. Deus não os livrou da fúria do rei, né? E nem do fogo da fornalha.
Deus não impediu que eles fossem atados e jogados na fornalha, acesa e aquecida 7 vezes mais, mas Deus livrou-os na fornalha. Então, querido, existem momentos que Deus vai permitir que você entre numa batalha, você entre numa luta, você entra numa fornalha, mas não para te fazer perecer. Às vezes você se desespera antes de entrar no problema. Às vezes você se desespera antes de entrar na circunstância, nas provas da vida. Ei, querida, calma. Você pode entrar lá, mas saiba de uma coisa, que Deus estará contigo em todo o tempo. Tá? Deus estará contigo em todo o tempo. Não se desespere porque você ouviu de alguém, porque você ouviu um médico dizer, porque você ouviu alguém falar isso. Não se desespere. Tá? Fique firme nos pés do Senhor. Seja fiel ao Senhor. Mesmo que tu caia atado, amarrado dentro da fornalha, o Senhor Deus estará contigo. Tá? Deus transformou o instrumento de morte em instrumento de livramento. Sabe por quê? Porque o fogo os libertou das amarras. Você já pensou? O fogo era para queimar os jovens, né, que foram lançados na fornalha. Mas o fogo aqui, ele foi um instrumento que libertou, causou a libertação desses jovens. Porque o fogo queimou as cordas que o estavam amarrando e não queimou eles. Tá? Então esse instrumento aqui, né, de morte de Nabucodonosor se tornou um instrumento de livramento para aqueles jovens. Tá? Glorificado seja o nome do Senhor por isso. Né? O fogo só queimou as cordas que os prendiam. Tá? Nós vamos entrar agora para o versículo 26 e o versículo 30, a promoção. Tá? A promoção. Quando você honra a Deus, Ele honra você. O mesmo rei que ficou com o rosto transtornado de ira contra eles, agora os chamou reverentemente de servos do Deus Altíssimo. O mesmo rei que decretou a morte deles, agora o faz prosperar em toda a província de Babilônia. Então, quando você é fiel a Deus, o nome de Deus é exaltado. Tá? O mesmo rei que pensou que nenhum Deus poderia livrar os jovens de sua mão, agora está bendizendo a Deus e reconhecendo que não há Deus que possa livrar como ele. Deus é glorificado e os servos de Deus promovidos. Sempre que a igreja responde às pressões do mundo com uma fidelidade inegociável, o nome do Senhor é glorificado. Muitos homens de Deus já estiveram na fornalha. Abraão em Moriá, Jacó no vale de Jaboque, José na prisão, Davi na caverna, Daniel na cova dos leões, né? Pedro no cárcere, João na ilha de Patmos. Todos esses experimentaram também a presença consoladora e libertadora do quarto homem da fornalha, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O quarto homem sempre vem ao nosso encontro, querido, quando os nossos recursos se acabam. Ele está conosco para sempre. Ele caminha conosco no meio do fogo. A dor da doença, do abandono, da solidão, do luto e da morte. Quando o quarto homem chega, ele nos traz consolação. Ele nos traz alívio. Ele está conosco, ele caminha conosco. Glória a Deus. Então, quando o quarto homem nos faz sair da fornalha, até nossos inimigos precisam reconhecer a majestade de Deus e dar glória ao seu nome. Deus nos promove quando saímos da fornalha, saímos de lá mais fortes e mais próximos de Deus. Eu não sei o que você está passando durante esses dias, não sei o que você está enfrentando, mas eu tenho certeza, querido, e esse vídeo e esse capítulo 3 de Daniel eu fecho dizendo para você, o quarto homem da fornalha, ele está contigo em toda circunstância, ele caminha contigo nas horas difíceis, de dor, de tristeza, de tribulação, de enfermidade, ele está ao teu lado. Creia nisso, acredite nisso, porque Deus é poderoso
Tá? Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, o teu ministério, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.